E aí, turma, aqui é o JP e agora a gente vai continuar o nosso estudo da escala de pH, né? A gente já viu no vídeo anterior e agora a gente segue para a escala de POH, assim como outras escalas. A gente já estudou o que é a escala de pH, como calcula e tudo mais. Vamos lá então. Bom, pensando na escala de POH, o que significa? POH significa potencial hidroxiliônico. Ele vai medir a quantidade de ânions hidroxila, OH-, no nosso meio. Então, assim como o pH mede H+, POH mede OH-. E a gente vai calcular de maneira bem parecida com o pH. POH também é adimensional, então não tem unidade de medida, e o seu cálculo é feito de maneira similar ao de pH, que é POH é menos log de OH-, tá certo? Então, vou pegar a concentração de hidroxilas, fazer o menos log, chego no nosso POH. A escala de POH também vai permitir a gente determinar se um meio está ácido, neutro ou básico. E também depende da temperatura, tá? Então, é muito parecido aí com a escala de pH. A gente só tem que tomar alguns cuidados para não confundir uma com a outra, né, nos seus valores. Bom, como que a gente consegue relacionar pH e POH? Vamos começar aqui, ó. A 25 graus Celsius, a gente sabe que o produto iônico da água é 1 vezes 10 a menos 14. Eu vou pegar essa relação aqui e vou aplicar menos log dos dois lados. Então, tá aqui. Apliquei menos log desse lado, menos log do outro. Agora, vou começar a fazer algumas operações matemáticas. Então, como a gente viu, o log do produto eu transformo na soma dos logs, ok? E vou manter esse sinal aí para fora para não misturar. Tá aqui. Fiz isso. Então, ó, vai ficar log de H+, mais log de OH-, aqui tudo dentro do parênteses, né? Porque está negativo para fora. E aqui esse 1 vezes 10 é menos 14, o 1 não acaba interferindo, deixo só 10 a menos 14. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva com esse sinal negativo e eu vou tombar o expoente 10 o expoente menos 14 aqui para frente, ok? Então, fiz a distributiva. Fica menos log de H+, mais aí o menos log de OH-, e aqui menos com menos vai dar mais. Log de 10 a gente viu que vale 1, então acabo desprezando. Ou seja, menos log de H+, é o nosso pH. Menos log de OH- é o POH. 14 é aí o valor que deu nessa conta. Isso para 25 graus Celsius, porque era o valor do produto iônico da água. Ou em outras temperaturas, essa relação acaba mudando o valor, tá bom? Mas na maioria e absoluta dos casos, a gente trabalha com essa condição, pH mais pOH, somando 14. Okay? Por isso que geralmente quando a gente escreve a escala de pH, ela varia de 0 a 14. Mas como a gente já viu, não existem limites, né, mínimos ou máximos para essas duas escalas. E aí, se a gente pensar o seguinte, vamos pensar novamente nessa relação, agora, né, que pH mais pOH vale 14. Bom, a gente tem isso daqui. Se eu tenho o pH, né, variando aqui de 0 a 14, o pOH varia ao contrário, né, para a soma sempre dá 14. Então, aqui, ó, deu soma 14 nessa coluna, nessa também, e assim por diante. Então, todas as colunas têm que dar soma 14. Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado? O meu conselho é, sempre pense em pH, para evitar confusão. Porque na hora que você começa a pensar em pOH, você pode confundir aí valor, achar pOH muito alto, muito baixo e tal. Tem pOH, transforma para pH para pensar. Transformando aqui a partir, né, dessa relação. Você sabe que se eu tenho um pH muito alto, eu tenho um pOH muito baixo. E assim sucessivamente. Lembrando aqui nas condições, né, para o nosso pH, como a gente estudou no último vídeo. Quanto mais próximo aqui do meio, mais neutro vai ser o nosso meio, ok? Então, quanto mais próximo, né, do centro dessa nossa variação aí, mais neutro é o nosso meio. Para valores abaixo, né, aqui ó,
abaixo de 7, na escala de pOH, eu tenho um meio ácido. Isso daqui corresponderia a valores acima de 7 na pOH. Perceba aí que isso daí pode confundir. Por isso que o segredo é a gente pensar em pH, porque a gente já está mais acostumado, é o que está mais comum, então não tem tanto risco assim. Por outro lado, nessa parte aqui, nós temos valores mais básicos. O que significa que se a gente pensar no próprio pH? Um pH negativo seria algo ainda mais ácido do que pH 0, 1, 2. E um pH acima de 14 seria ainda mais básico do que esses daqui, né, pH 13, 14 assim por diante, ok? Então, pensa em pH que não tem erro. Pensando agora, né, falando um pouquinho de pKw, pKa e pKb, como a gente já viu, né, que a gente pode aplicar essa escala logarítmica para constantes de equilíbrio também, tá? Isso daqui ajuda a gente a evitar trabalhar com potências com expoente negativo, né? Fica um pouco mais fácil de trabalhar. Se eu tenho que o pH é o menos log do H+, o pKw menos log do Kw. Na verdade, com isso a gente consegue chegar nessa relação aqui. Por quê? Aquela conta que eu fiz para mostrar que soma de pH mais pOH dava 14, eu fiz aí porque eu apliquei logaritmo no valor do Kw. Então, eu fiz o pKw também, ok? Então, isso daqui vale para a água, tá? E na verdade, a gente adota isso para a água por conta do Kw, mas essa soma aqui, pH mais pOH, vale para qualquer condição, né? Qualquer solução nossa. pKa é o menos log de Ka. Isso daqui a gente vai usar para os nossos ácidos, ok? A constante de acidez. E o pKb é o menos log de Kb, a gente vai usar para as nossas bases. O cuidado que a gente tem que ter aqui com esses valores do P de pKw e tudo mais, é o mesmo cuidado com o pH. Por quê? Quanto menor esse pK, seja pKw, pKa, e qualquer que seja, maior o nosso K, tá? Então, é inversamente proporcional. Diminui um, aumentei o outro, ok? Então, se eu penso assim, ó, para valores muito altos de Ka, eu tenho valores muito baixos de pKa, ok? Bom, com isso, a gente consegue montar um resumão muito importante de força de ácidos e força de bases aqui, usando todas essas ideias que a gente viu aí em conteúdos anteriores e mais com isso agora. Quando eu digo que um ácido é mais forte, né? Então eu vou comparar aqui. Quanto mais forte um ácido for, o que significa falar isso? Significa que maior vai ser o seu alfa, que é o seu grau de ionização. Então, significa que ele vai estar mais ionizado. Isso é uma maneira de expressar a força do meu ácido. Também eu posso me referir com relação ao Ka daquele ácido. Um ácido vai ser mais forte quanto maior o seu Ka. Pensando aí no que a gente acabou de ver, então eu vou ter um alto Ka, um baixo pKa. Então, quanto maior o Ka do meu ácido, menor o pKa dele, e mais forte ele é. Também, com relação à concentração de H+, em solução, eu vou ter uma alta concentração de H+, consequentemente, eu vou ter um baixo pH. Qualquer uma dessas relações aqui vale a gente pensar quando eu estou falando de força dos nossos ácidos. Vamos pensar agora de maneira análoga para as bases. O que vai ser, então, a nossa base forte? Quanto maior o nosso alfa, mais ionizada vai estar a nossa base. Aqui eu uso o termo ionizado porque nem toda base é iônica para sofrer essa dissociação. Então, chega um ponto aí que a gente começa a utilizar ou dissociação, ionização, não importa, tá? O que importa aqui é o conceito por trás disso, né? A ideia do que está acontecendo. Também, quanto mais forte a nossa base, mais alto o seu Kb. Consequentemente, mais baixo o seu pKb. Agora, pensando em base, eu tenho uma concentração muito grande de OH-, concentração de hidroxilas muito grande. Pensando aí, OH-, eu tenho um baixo pOH. Mas, como eu disse para a gente tomar cuidado, para não nos preocuparmos com pOH, se eu tenho um baixo pOH, eu tenho um alto pH. Essa relação aqui, ó, de OH- para pH, essa sim é muito útil para a gente guardar, ok? Então, temos aqui um resumão que vai ajudar bastante na hora de fazer exercícios. Fechamos a terceira parte do nosso assunto aí entre
pH e POH. No próximo e último vídeo desse assunto, a gente vai fazer exemplos dos mais variados envolvendo contas aí com essas coisas que a gente estudou. Até logo, tchau, tchau.